novembro de 1930, um caçador entra numa aldeia no Canadá Ártico e encontra algo impossível. 30 pessoas desaparecidas, comida ainda fumegando nas panelas, rifles ao lado das portas, mas nenhum ser humano. E o pior, os cães de trenó, encontrados mortos de fome, amarrados às árvores. Não havia pegadas na neve. Nenhum sinal de luta. As roupas quentes estavam todas lá, em pleno inverno ártico, onde temperaturas chegam a 40 graus negativos. É como se todos tivessem simplesmente evaporado. E olha, eu sei que parece ficção, mas isso realmente aconteceu. E as teorias vão desde abdução em massa até portais dimensionais. Fica até o final, porque a verdade por trás desse caso é mais bizarra do que qualquer teoria da conspiração. Lago Anjikuni, norte do Canadá, uma comunidade Inuit que vivia ali há gerações. Em novembro de 1930, o caçador Joe Labelle chegou à aldeia esperando um abrigo quente e rostos amigos. O que ele encontrou mudou sua vida para sempre. Antes de eu contar o que Joe encontrou, se você curte mistérios reais que desafiam a lógica, inscreve-se no canal agora e ativa o sininho, porque toda semana eu trago casos que vão fazer você questionar a realidade. E deixa nos comentários: você acredita em desaparecimentos paranormais? Neste vídeo, vamos reconstruir exatamente o que Joe Labelle viu. Vamos analisar cada evidência, cada teoria, desde as explicações racionais até as mais inexplicáveis. E no final, você vai decidir o que realmente aconteceu em Anjikuni Lake. Então, prepare-se, porque o que aconteceu naquela noite gelada de novembro ainda assombra quem ouve essa história. Vamos começar. Joe Labelle conhecia aquela região como a palma da sua mão. Caçador experiente, ele tinha visitado a aldeia de Anjikuni Lake dezenas de vezes ao longo dos anos. Era um ponto de parada estratégico nas suas expedições pelo Ártico canadense, um lugar onde sempre encontrava abrigo, comida quente e a hospitalidade calorosa do povo Inuit. Mas naquela tarde de novembro, quando os primeiros sinais da aldeia apareceram no horizonte, algo estava diferente. Nenhuma fumaça subindo das chaminés, nenhum som de vozes ou cães latindo. Apenas silêncio. Joe aproximou-se da primeira cabana e chamou. Nada. Bateu na porta. Silêncio. Quando empurrou a porta, ela se abriu facilmente. Não estava trancada. E, então, ele viu. A panela ainda estava sobre o fogo apagado. A comida, dentro dela, estava lá. Não podre, não congelada completamente, mas fria, como se tivesse sido abandonada há poucas horas. Mas havia algo ainda mais estranho. As roupas de inverno, todas ali, em pleno Ártico canadense, onde sair sem proteção adequada significa morte certa em minutos. Todas as roupas quentes estavam nas cabanas. Casacos de pele de caribu, botas forradas, luvas, tudo. O coração de Joe começou a acelerar. Ele correu para a segunda cabana. Mesma cena. Terceira cabana. Idêntico, uma por uma. Ele verificou todas as 25 cabanas da aldeia. E em todas elas, a mesma história impossível. Mas não eram só as cabanas. O salão comunitário, o centro da vida social da aldeia, tinha sinais de uma interrupção abrupta. Uma refeição comunitária estava preparada. Pratos sobre a mesa. Talheres posicionados, como se todos tivessem simplesmente levantado e saído no meio da refeição. E então, Joe encontrou os cães. O povo Inuit dependia dos cães de trenó para a sobrevivência. Eles eram tratados com cuidado, alimentados, valorizados. Mas o que Joe viu não fazia nenhum sentido. 7 cães, todos amarrados a árvores e estacas. Todos mortos, mortos de fome e frio. Mas aqui está o que é impossível de explicar. Se você vai abandonar uma aldeia, você solta os cães. Você não os amarra para morrer lentamente. Isso vai contra tudo o que o povo Inuit representava. E mais bizarro ainda, não havia pegadas humanas levando para fora da aldeia. A neve, ao redor, estava intocada. 30 pessoas não podem simplesmente desaparecer sem deixar rastros. É fisicamente impossível. Joe Labelle entrou em pânico. Ele gritou chamando por alguém.
Qualquer um. Sua voz ecoou pelo vazio. Ele vasculhou cada canto, cada esconderijo possível. Procurou por sinais de violência, de luta, de qualquer coisa que explicasse o impossível. Nada quando a noite começou a cair, e no Ártico canadense em novembro, a noite cai rápido. Joe teve que tomar uma decisão. Não havia como ele ficar ali sozinho. Ele precisava de ajuda. Ele precisava contar às autoridades. Joe viajou sem parar até chegar ao posto da Royal Canadian Mounted Police, mais próximo, a 80 quilômetros de distância. Quando chegou lá, exausto e traumatizado, mal conseguia falar direito. O sargento que o atendeu inicialmente achou que Joe estava delirando, sofrendo de hipotermia ou alucinações causadas pelo frio extremo. Mas Joe insistiu. Ele descreveu cada detalhe: as panelas com comida, as roupas abandonadas, os cães mortos amarrados, a ausência total de pegadas e algo no tom de desespero genuíno na voz de Joe convenceu o sargento. Uma equipe foi montada. 3 dias depois, a equipe da RCMP chegou a Anjicuni Lake e o que eles encontraram confirmou cada palavra de Joe, mas também levantou ainda mais questões, porque havia algo que Joe não tinha visto. Algo nas sombras, algo que tornava este mistério ainda mais impossível de explicar. Recapitulando: 30 pessoas desaparecidas, comida ainda nas panelas, roupas de inverno abandonadas, cães mortos amarrados, nenhuma pegada na neve. Joe LaBelle tinha acabado de relatar o impossível à Real Polícia Montada do Canadá. E agora, eles estavam prestes a ver com os próprios olhos. 3 dias depois, o sargento J.K. Sullivan liderava uma equipe de 4 oficiais experientes. Homens que tinham visto de tudo no Ártico canadense. Ataques de ursos, mortes por hipotermia, até assassinatos. Mas nada, absolutamente nada, os preparou para Anjicuni Lake. Sullivan entrou na primeira cabana com ceticismo. Ele tinha certeza de que haveria uma explicação racional. Uma migração sazonal, talvez. Uma epidemia que forçou uma evacuação. Algo. Mas quanto mais ele explorava, menos sentido fazia. A comida. Sullivan era caçador antes de ser policial. Ele sabia estimar há quanto tempo algo estava exposto ao frio ártico. E aquela comida não estava ali há semanas ou meses, estava ali há dias. Talvez uma semana, no máximo. E então, Sullivan viu algo que Joe não tinha mencionado. Nas paredes de várias cabanas, havia riscos, marcas de contagem. Como se alguém estivesse esperando por algo, contando os dias. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando um dos oficiais explorou a área além da aldeia. A cerca de 200 metros, havia o cemitério da comunidade, um lugar sagrado, mantido com cuidado pelo povo Inuit. E ali, algo impossível. As sepulturas tinham sido abertas, não por animais. A terra estava cuidadosamente removida, empilhada ao lado. E os corpos haviam sumido. Alguém, ou algo, tinha exumado os mortos da aldeia. Para o povo Inuit, perturbar os mortos é um dos tabus mais sagrados. Eles jamais fariam isso voluntariamente. E se não foram eles, quem foi? E por quê? Sullivan precisava de respostas. A primeira teoria óbvia. Migração forçada. Talvez um grupo rival, ou até mesmo criminosos, tivessem forçado a aldeia inteira a se mover. Mas essa teoria desmoronava em segundos. Primeiro, nenhuma pegada saindo da aldeia. Nebe, fresca, 30 pessoas, deixariam um rastro óbvio por quilômetros. Segundo, por que deixar para trás comida, armas e roupas de inverno? Terceiro, por que amarrar os cães em vez de levá-los ou libertá-los? E quarto, por que profanar as sepulturas? Não fazia o menor sentido. Sullivan expandiu a investigação. Sua equipe viajou para todas as comunidades Inuit, num raio de 150 quilômetros. Eles entrevistaram anciões, caçadores, xamãs. E o que descobriram só aprofundou o mistério. Ninguém tinha visto nada. Nenhum grupo de 30 pessoas passou por região nenhuma. Ninguém pediu ajuda, abrigo ou comida. E o mais estranho, alguns anciões, quando ouviram sobre Anjicuni Lake, ficaram em silêncio. Um silêncio pesado, carregado. Um xamã finalmente falou. Suas palavras foram traduzidas. Há coisas nas terras antigas que não devem ser perturbadas. Às vezes,
O espírito da terra reclama o que é dele. Quando pressionado a explicar, ele simplesmente disse: vocês não entenderiam voltando a Rikuni. Sullivan decidiu tratar aquilo como uma cena de crime. Eles documentaram tudo: fotografias, medições, coleta de amostras, e foi aí que encontraram algo que não deveria estar ali. Na neve, próximo à cabana central, havia uma marca, não uma pegada humana comum. Era algo circular pressionado profundamente na neve, com cerca de 2 metros de diâmetro, como se algo muito pesado tivesse pousado ali. E depois, decolado. E havia mais. Alguns oficiais relataram ter sentido uma vibração estranha na área. Um zumbido de baixa frequência que fazia os dentes doer. Mas quando tentaram medir com o equipamento, não detectaram nada. Na terceira noite da investigação, algo aconteceu que mudaria tudo. 2 oficiais estavam de guarda quando viram luzes. Não eram auroras boreais. Todos ali conheciam uma aurora boreal. Eram luzes diferentes. Luzes que se moviam com propósito. Luzes azuis esverdeadas, cilíndricas, movendo-se em formação. Elas pairaram sobre a aldeia por aproximadamente 5 minutos. Sem som, sem explicação, e então simplesmente sumiram instantaneamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Sullivan escreveu no relatório oficial: fenômeno aéreo não identificado observado. Não consigo explicar o que vi. Não consigo relacionar diretamente aos desaparecimentos, mas também não consigo ignorar. Após 2 semanas de investigação intensiva, Sullivan e sua equipe retornaram. Eles tinham fatos, tinham evidências, tinham testemunhos, mas não tinham respostas. E quando a história finalmente vazou para a imprensa, as teorias que surgiram foram de tirar o fôlego, desde as racionais até as absolutamente impossíveis. E é sobre elas que vamos falar no próximo capítulo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma destas histórias. Janeiro de 1931. A história de Anjikuni Lake finalmente chegou aos jornais, e em questão de dias, virou sensação internacional. De Toronto a Londres, de Nova York a Paris, todos queriam saber o que aconteceu com aquelas 30 pessoas, e mais importante, poderia acontecer de novo? Com a atenção global, veio algo inevitável. Teorias, centenas delas, algumas baseadas em ciência e lógica, outras em superstição e paranoia. E algumas tão bizarras que desafiavam qualquer categoria. A primeira teoria, e a mais oficial, veio de antropólogos e especialistas em povos árticos. Eles argumentavam que talvez a comunidade tenha simplesmente migrado. Recursos esgotados. A escassa. Uma decisão de sobrevivência. Mas essa teoria tinha problemas enormes. Primeiro, por que deixar tudo para trás? Comida, armas, roupas. No Ártico, isso é sentença de morte. Segundo, para onde foram? Nenhuma comunidade vizinha os viu. E terceiro, os cães. Nenhum Inuit amarraria seus cães para morrer. E tinha mais: as sepulturas profanadas. Migração não explica isso. Na verdade, torna tudo mais confuso. Essa teoria foi rapidamente descartada por quem conhecia a realidade do Ártico. A segunda teoria era mais sombria: violência. Talvez uma tribo rival, ou até mesmo um grupo de criminosos renegados. Talvez a aldeia tenha sido atacada. As pessoas capturadas, forçadas a marchar para algum lugar desconhecido. Mas Sullivan e sua equipe analisaram cada centímetro da aldeia. Não havia sangue. Nenhum sinal de luta. Nenhuma bala disparada. Os rifles estavam todos carregados e intocados. E mais, não havia pegadas de atacantes. Apenas neve, Birgem. E tinha a questão logística. Como você força 30 pessoas a sair sem que nenhuma resista, sem que nenhuma tente pegar uma arma, sem que nenhuma deixe qualquer sinal de luta? Impossível. Essa teoria também caiu. E então começaram as teorias sobrenaturais. E a primeira delas vinha das próprias tradições Inuit, o Wendigo, uma criatura das lendas nativas, um espírito de fome insaciável que possuía humanos e os transformava em canibais demoníacos. Segundo a lenda, o Wendigo não apenas mata, ele corrompe, ele faz suas vítimas desejarem carne humana. Alguns anciões, quando ouviram sobre Anjikuni,
Murmuraram sobre o tempo da Fome Negra, um período onde o Wendigo caminhava livre pelas terras geladas. Essa teoria explicaria os cães. O Wendigo teria matado eles para não alertarem a aldeia. Explicaria as sepulturas. Ele teria devorado até os mortos. E explicaria a ausência de pegadas. Espíritos não deixam rastros físicos. Mas tinha um problema. As marcas de contagem nas paredes. E a comida intocada. E a marca circular no chão. Lendas são poderosas, mas misturam-se os fatos com ficção através dos séculos. Wendigo explicava algumas coisas, mas levantava outras questões. E aqui é onde as coisas ficam complicadas. Porque em 1930, o conceito de abdução alienígena ainda não era mainstream, mas alguns pesquisadores começaram a conectar os pontos. As luzes no céu, a marca circular, o desaparecimento instantâneo sem rastros. O testemunho dos oficiais da RCMP não podia ser ignorado. 2 homens treinados, sóbrios, em plena capacidade mental, viram luzes que não eram auroras boreais. Luzes que se moviam com inteligência, que pairavam sobre a aldeia exata onde 30 pessoas haviam desaparecido. E a marca circular, 2 metros de diâmetro, 15 centímetros de profundidade, pressionada uniformemente na neve compactada, como se algo extremamente pesado tivesse pousado ali e depois decolado, levando tudo consigo. Mas por quê? Por que alienígenas abduziriam uma aldeia inteira? Por que exumar os mortos? Por que amarrar os cães? Essa teoria respondia o como, mas não o porquê. E em ciência, o porquê importa. E então, surgiu a teoria da conspiração. Alguns alegavam que o governo canadense, ou até americano, estava conduzindo experimentos secretos no Ártico, testes de novas tecnologias. Talvez armas. E Andikuni Lake teria sido um teste de campo. Os defensores dessa teoria apontavam para inconsistências no relatório oficial. Por que Sullivan levou 2 semanas para relatar as luzes no céu? Por que alguns documentos da investigação nunca foram tornados públicos? E por que o caso foi arquivado tão rapidamente? Mas essa teoria exigia um nível de conspiração massivo. Dezenas de oficiais silenciados, comunidades inteiras ignorando desaparecimentos. E para quê? Qual seria o objetivo de remover 30 pessoas de uma aldeia remota? Não fazia sentido estratégico. Finalmente, a teoria mais estranha de todas. Alguns físicos e pesquisadores do paranormal sugeriram algo que na época parecia ficção científica pura. Um portal dimensional, uma fenda no tecido da realidade que simplesmente engoliu a aldeia inteira. Isso explicaria tudo. Desaparecimento instantâneo sem pegadas, a sensação de vibração que os oficiais sentiram, as luzes no céu, talvez manifestações de energia dimensional, a marca circular, resíduo de portal, e até as sepulturas. Talvez o portal tenha afetado toda a área, incluindo o subsolo. Mas é claro, isso pressupõe que portais dimensionais existam, que o espaço-tempo possa ser rasgado, que realidades paralelas sejam reais. Em 1930, isso era absurdo. Hoje, alguns físicos não descartam completamente 6 teorias principais, centenas de variações, e depois de quase 100 anos, ainda não temos resposta definitiva. Mas e se eu te dissesse que há evidências que nunca chegaram ao público, documentos que foram perdidos, testemunhos que foram suprimidos? No próximo capítulo, vamos revelar o que realmente aconteceu, as evidências que foram ignoradas, as conexões que ninguém fez, e a verdade sobre Andikuni Lake, que é muito mais estranha do que qualquer dessas teorias. Por quase 90 anos, o mistério do Lago Andikuni permaneceu sem solução. Gerações de pesquisadores, investigadores e entusiastas do paranormal tentaram desvendar o que aconteceu naquela remota aldeia no Ártico canadense. Mas todos esbarravam na mesma parede. Falta de evidências conclusivas, documentos perdidos, testemunhas mortas. Mas em 2010, tudo mudou. Um jornalista investigativo canadense chamado Dwight Rallan decidiu fazer algo diferente. Ele não ia perseguir testemunhas. Não ia especular sobre teorias. Ele ia direto à fonte. Os arquivos originais da Real Polícia Montada do Canadá.
Weyland passou meses apenas para conseguir acesso aos arquivos. A burocracia canadense não facilitava formulários, aprovações, justificativas, mas ele persistiu. E quando finalmente entrou naquela sala de arquivos em Ottawa, cercado de caixas empoeiradas da década de 1930, ele sabia que estava prestes a encontrar algo importante. A primeira coisa que Weyland procurou foi o censo canadense de 1930. Se havia uma aldeia de 30 pessoas no Lago Anjicuni, ela tinha que estar registrada. O governo canadense era meticuloso com seus registros, especialmente no norte, onde controlavam o comércio de peles e as populações indígenas. Ele encontrou todas as comunidades da região, acampamentos com 5 pessoas, aldeias com 12 famílias, postos comerciais com 3 habitantes, tudo meticulosamente registrado. Nomes, números, localizações exatas, mas Lago Anjicuni. Quando chegou na região correspondente, nada, absolutamente nada. Ok, pensou Weyland. Talvez fosse pequena demais para o censo oficial. Então ele foi para os registros de comércio de peles. Todos os grupos Inuit, não importa o tamanho, comercializavam peles com a Hudson's Bay Company. Era a economia da região. Se havia pessoas em Anjicuni, elas tinham que comercializar. Ele passou 3 dias inteiros verificando cada entrada. Milhares de transações. Centenas de comunidades. Mas Lago Anjicuni, nem uma única menção. Nem uma pele vendida. Nem um nome registrado. Como se o lugar, simplesmente, não existisse comercialmente. Mas Weyland não desistiu. Ele foi para a seção de cartografia. Mapas oficiais do governo canadense de 1925 a 1935, mapas topográficos que marcavam cada assentamento permanente, não importa o tamanho. Se havia 30 pessoas vivendo permanentemente em um local, os cartógrafos sabiam. E foi aí que Weyland percebeu algo crucial. Os mapas mencionavam o Lago Anjicuni. O lago em si era bem conhecido, mas era marcado como área de caça sazonal, não assentamento permanente. Isso significava que caçadores passavam por ali em certas épocas do ano, montavam acampamentos temporários e depois iam embora. Weyland cruzou informações, verificou mapas de diferentes agências, mapas militares, mapas comerciais, mapas da Igreja Católica que enviava missionários, todos concordavam. O Lago Anjicuni era um ponto de caça temporário, não uma comunidade estabelecida. Então, como uma aldeia de 30 pessoas poderia desaparecer, se ela nunca existiu permanentemente? E então Weyland encontrou o documento que mudaria tudo. Um relatório da Polícia Montada de dezembro de 1930, simples, burocrático, nada dramático, e completamente diferente da história que o mundo conhecia. O relatório tinha 3 páginas, escrito pelo cabo William McBride, não pelo mítico sargento Sullivan, que nunca existiu. E dizia o seguinte: em 23 de novembro de 1930, o caçador Joseph Labelle reportou ter encontrado um acampamento de caça abandonado próximo ao Lago Anjicuni. Investigação realizada em 27 de novembro confirmou abandono recente. Estimativa de 5 a 8 indivíduos. Sem sinais de violência, 2 cães encontrados mortos, causa provável, doença ou idade avançada. E a conclusão do relatório? Esse palavras migração sazonal. Caso encerrado, isso foi tudo, nenhum mistério, nenhuma investigação massiva. Apenas um grupo pequeno de caçadores que terminou sua temporada e foi embora. Provavelmente com pressa por causa do inverno que chegava. Mas então, de onde veio a história dramática? Quem transformou os 5 a 8 caçadores em 30 pessoas? Quem inventou as sepulturas profanadas, as luzes no céu, a comida fumegante nas panelas? Weyland precisava encontrar a origem da lenda. E ele encontrou Frank Edwards, escritor americano, radialista e criador de algumas das lendas urbanas mais duradouras do século XX. Em 1959, quase 30 anos depois do incidente real, Edwards publicou Stranger Than Science, uma coleção de histórias verdadeiras sobre o paranormal. E no capítulo 7, ele contava pela primeira vez a história completa do Lago Anjicuni. Edwards era talentoso. Ele pegava histórias reais, pequenas, mundanas,
e as transformava em épicos misteriosos. Ele adicionava detalhes que não estavam nos relatórios originais. Ele inflava números. Ele criava diálogos dramáticos. E ele nunca citava fontes específicas, sempre dizendo segundo relatos ou testemunhas afirmam. No caso de Anjikuni, Edwards pegou o relatório básico menos acampamento abandonado, alguns cães mortos, e adicionou 30 pessoas ao invés de 5 a 8. Aldeia permanente ao invés de acampamento. Comida fumegante nas panelas. Roupas perfeitamente dobradas. Rifles carregados. E ele criou o Sargento Sullivan, um personagem fictício mais interessante que o real Cabo MacBride. E funcionou. O livro de Edwards vendeu milhares de cópias. Outros escritores leram e republicaram a história, cada um adicionando mais detalhes. Em 1976, alguém adicionou as luzes no céu. Em 1982, outro escritor mencionou as marcas circulares. Em 1995, a teoria alienígena estava completamente estabelecida. A história cresceu como um vírus, mutando a cada republicação. Então aqui está o que provavelmente aconteceu de verdade em novembro de 1930. Um grupo pequeno de caçadores Inuit, talvez uma ou duas famílias, no máximo 8 pessoas, estava usando o lago Anjikuni como base temporária durante a temporada de caça ao caribu. Eles tinham estado ali por algumas semanas. Talvez o meme. Esse quando a temporada terminou. Ou quando uma tempestade de neve foi avistada. Se aproximando, eles fizeram o que sempre faziam. Empacotaram o essencial e partiram rapidamente. Deixaram para trás itens não essenciais porque voltariam na próxima temporada para buscá-los. Isso era prática comum. Os 2 cães, mortos, provavelmente eram velhos ou doentes demais para viajar. No Ártico, isso era decisão de sobrevivência. Era mais humano, diga. Los morrer rapidamente pelo frio do que forcá-los a uma jornada que não suportariam. Joe Labelle chegou alguns dias depois. Viu o acampamento vazio e reportou. Simples assim. E essa é a verdade sobre o lago Anjikuni. Não alienígenas, não portais dimensionais, não mendigos. Apenas pessoas normais vivendo suas vidas no Ártico. E um escritor talentoso que transformou o mundano em mítico. E assim termina a história de Anjikuni Lake. De uma lenda aterrorizante que assombrou gerações à verdade simples de um acampamento abandonado. 30 pessoas que nunca existiram. Uma aldeia que era apenas temporária. Um mistério que nasceu da imaginação de um escritor talentoso. Mas aqui está o mais fascinante. A lenda nos ensinou mais sobre nós mesmos do que qualquer verdade poderia. Sobre como consumimos histórias. Sobre o que queremos acreditar. E sobre a importância de questionar tudo. E é por isso que você precisa se inscrever neste canal agora. Porque toda semana eu trago histórias como essa, mistérios que parecem impossíveis, mas que têm explicações racionais, escondidas em arquivos esquecidos. Eu faço o trabalho investigativo para que você tenha a verdade, não apenas a lenda. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E deixa um like se você apreciou essa jornada da lenda à verdade. Sério, esse like ajuda muito o canal a crescer e me permite continuar fazendo essas investigações profundas. E agora eu quero saber, você está decepcionado que a história não era real? Ou você acha mais interessante descobrir como lendas nascem? Deixa nos comentários. Você prefere o mistério ou a verdade? E me conta, qual lenda urbana você quer que eu investigue a seguir? E se você realmente gostou desse formato de investigação profunda, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama teorias da conspiração. Ele vai surtar com essa revelação. Mas falando em lendas que se tornaram verdade, você conhece a história da Mary Celeste? Um navio encontrado perfeitamente intacto, navegando sozinho no Oceano Atlântico em 1872. Comida ainda quente na mesa. Camas feitas pertences pessoais intocados, mas nenhum tripulante a bordo. 10 pessoas simplesmente evaporadas. E diferente de Anjikuni Lake, esse caso é 100% real e documentado. Investigações oficiais, testemunhos juramentados e uma explicação final que é muito mais assustadora do que qualquer teoria paranormal. E aqui está o chocante. A verdadeira explicação envolve física,
química e um erro humano fatal, que poderia ter matado todo mundo em segundos. Essa história eu conto no próximo vídeo. Não vai querer perder. Até lá, continue questionando, continue investigando. E lembre-se, a verdade pode não ser tão dramática quanto a lenda, mas é sempre mais fascinante.